Quando surge o Alviverde, galera, a gente surge aqui com mais um canal, mais um vídeo aqui no canal do Verdão. O Zinho falou do Palmeiras campeão brasileiro, o Palmeiras do Abel Ferreira, e ele falou algo aí que eu acho que muitos palmeirenses ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Ficaram aí, talvez, eu não sei se gostaram do que ele disse, hein? Não sei se gostaram, né? Mas eu quero que você veja agora para você me dizer aqui nos comentários, né? Na caixa dos comentários aí, escreve aí na seção dos comentários se você concorda ou não com o Zinho. Ah, está inscrito no canal, não? Se inscreva aí, botão vermelho aí embaixo, clica aí, se inscreva no canal. Não pode deixar esse botão vermelho aí, hein? Pela barba do profeta, hein? Agora vamos lá, vamos ver o que o Zinho falou de como o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro em 2023. E aí, olha só o Palmeiras nos últimos 10 jogos. Uma campanha espetacular com 83% de aproveitamento. Foram 8 vitórias, 1 empate, aquele contra o Fortaleza, com 1 a menos foi buscar um empate, e 1 derrota, aquela contra o Flamengo. Então, 8 vitórias, um desempenho espetacular. E aí eu pergunto pra você, Zinho, vamos começar contigo. Como que o Abel conseguiu recuperar o time? O que foi que o Abel fez que passou de um time eliminado na Libertadores, com uma sequência de derrotas, para virar campeão brasileiro mais uma vez? Ele, na coletiva, né, Edu, ele fez 2 colocações. Lembro muito de uma que ele falou que disse, se vocês largarem, eu vou largar também. Frases que ele usou para mexer com esse grupo. A outra, não sei, o Mauro Naves estava comigo ontem no programa, pode lembrar, não está vindo rapidamente aqui na minha memória, mas ele diz que usou 2 frases para motivar esse grupo, para mostrar que era possível. Ele aproveita o que ele tem de melhor nesse elenco, que é um elenco que é resiliente, que não se entrega, acredita, a recuperação de alguns jogadores, e ele também. Eu acho que ele também, né, quando é desclassificado na Libertadores, nos pênaltis, ele tentou muito uma formação, né, mais de nome, não é nem tática. Ele tentou vários jogadores fazerem funções para tentar suprir a ausência do Dudu. Somente o Arthur jogando pelo lado esquerdo. Aí depois ele tentou um sistema com 3 zagueiros, que aí o Marcos Rocha fazia um terceiro zagueiro muito mais na construção, né? Não na marcação. Na marcação acho que ele baixava, o Piquerez baixava do outro lado, ficava uma linha de 4 ali, mais uma linha de 4 na frente também. E ele tentou 2 atacantes por dentro, né? Mas aí tentou primeiro com o Arthur, pelo lado meio para o lado direito, e tentou com o Rony meio para o lado esquerdo. A coisa não funcionou. Quando a molecada entrou, e ele não tentou nunca o Breno Lopes. Vou chegar no Breno Lopes. Que acho que o ponto também. Muita gente fala do Hendrick, que eu também concordo. Baita de um jogador, um moleque com futuro brilhante pela frente. Foi importantíssimo essa entrada do Hendrick, a manutenção dele como titular, que ele entra no segundo tempo no jogo contra o Boca, no Allianz, e quase que o Palmeiras vira o jogo. O Hendrick foi muito responsável sobre isso. Mas, na verdade, para mim, quando ele coloca o Breno Lopes com o Hendrick, encaixou, por incrível que pareça. Eu era um que nem cogitava isso, né? Mas ele está lá dentro do grupo, ele conhece o grupo, ele conhece os jogadores que tem, e ele testou isso e deu certo. O Hendrick pelo lado direito, meio pelo lado direito, e o Breno meio para o lado esquerdo. Muita gente não destaca o Breno. Todos destacam muito mais o Hendrick, e eu também concordo de ser destacado o garoto, mas eu dou uma parcela muito grande para o Breno Lopes também. Gols decisivos, importantes, inclusive para mim o gol do título é dele contra o Fluminense. O Palmeiras para mim é campeão brasileiro, então o Breno Lopes foi fundamental, um jogador que foi muito cobrado e que gerou até pedido de desculpa do Abel. Então por isso que eu falei, passa pelo Abel, essa coisa dele reconhecer que não deu tanta chance para o Breno Lopes, que não acreditou muito no Breno Lopes, e ele pediu até desculpa numa coletiva, e para mim o Breno Lopes foi uma peça fundamental, com a subida de produção de jogadores que não estavam jogando bem, né? Vamos falar a verdade. O Rafael Veiga não tinha nem chance na seleção, era convocado, mas não entrava muito, mas quando voltou para o Palmeiras também não estava vivendo o seu melhor momento. O Zé Rafael caiu um pouquinho de produção,
O Everton, cracaço no gol, também caiu um pouco de produção. E o Gustavo Gomes não fez o mesmo campeonato que a gente conhece do Gustavo Gomes. É cracaço, é ótimo zagueiro, um dos maiores da história do Palmeiras, mas também não fez o seu melhor campeonato. Mas quando essa espinha dorsal cresceu de produção, começou a jogar bem e o Abel encaixou com esses caras na frente, o Palmeiras deu uma arrancada e principalmente o jogo contra o Botafogo, para mim, essa virada histórica. Você está perdendo 3-1, tem um pênalti para o adversário, na casa do adversário, o adversário perde o pênalti e você vira o jogo, é claro, vai falar, tem um jogou com um a menos contra o Fortaleza também, mas para mim, ganhar do líder, e o líder que o próprio Abel dizia que já era campeão. Então, foi uma surpresa para ele e para todo mundo, o Botafogo cair como caiu, mas o Palmeiras, forte, né, um time que acredita sempre, e é esse time vitorioso, esse time do Abel. E inclusive a gente falava muito que o time, provavelmente aquele número de 45, número mágico para se salvar, seria superado. Pois agora, na última rodada, a gente tem a chance do Bahia cair com 41 e o Vasco se salvar com 42, né? Se os dois perderem. Agora, rapidinho, Zinho, para a gente falar mais, mostrar mais números aqui, mas diante desse cenário, a gente comparou aqui a goleada contra o São Paulo e a virada contra o Botafogo. E me parece que se não houvesse o primeiro, se não houvesse a goleada, não sei se seria a mesma virada. Eu tenho a impressão que a virada de chave no torneio foi a goleada contra o São Paulo, que mostrou força e jogando um grande futebol. Qual dos dois que você acha que foi a virada de chave para o Palmeiras? Não, acho que o jogo contra o São Paulo é uma coisa anormal, né? Um jogo de tanta rivalidade, tem uma goleada de 5, né? Então isso marca para a história, né, também do que aconteceu no jogo, mas eu não acredito... eu estou mais ou menos na linha do Djalminha, assim, não dá para você falar de um jogo só, porque nesse campeonato de pontos corridos, o campeonato já diz, né? Você não pensa só em um jogo. Pontos corridos é o time com melhor regularidade para você conquistar, né? Eu acho que eu posso falar desse campeonato, né? Que eu ganhei 5 vezes Campeonato Brasileiro. Então, assim, pontos corridos, se você oscilar como um Botafogo oscilou, como é que você faz um primeiro turno do jeito que você fez, batendo recorde, a ponto de todos, né? Eu me incluo nessa. Já é campeão. Eu falava para tocar o hino aqui no programa. Porque eu fazia também para mexer com o Pascoal, que eu gosto de mexer com o Pascoal. Um beijo pro Pascoal, que está há 2 meses de férias já. Então, assim, né? eu ficava pegando no pé, falando, pô, toca o hino, mas eu acreditava mesmo com o que o Botafogo fez. Agora, num campeonato de pontos corridos, você também fazer o segundo turno de time rebaixado, a campanha do Botafogo era de time rebaixado, o aproveitamento dele. Então, pontos corridos não perdoa. Não perdoa. Então, assim, eu acho não, né? Todo mérito ao Palmeiras. Teve o início porque estava disputando Copa do Brasil, porque estava disputando Libertadores, foi até a semifinal da Libertadores, você poupa aqui, poupa ali, acaba que você, sem querer, sem falar, você acaba priorizando, gente. A maioria dos clubes que estão na Libertadores priorizam a Libertadores. E muitas vezes até a Copa do Brasil, porque acha que é um tiro mais curto, é o mata-mata, que é outro tipo de campeonato. Tem a fase de grupos na Libertadores, mas depois é um mata-mata, cada jogo é uma decisão. Então é aquela coisa, é o jogo, não é o ponto, coisa. Você não vai pensar na final se você não passar no mata-mata. É na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, assim, acho que o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético menos, mas, né... você vê o Fluminense, que poderia estar brigando pelo título. Quem sai antes, o Abel fala isso, na fala dele, na coletiva. O Botafogo agora só está preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque saiu da Sul-Americana, já saiu da Copa do Brasil, e com essa pontuação, dificilmente perde o título. Eu também falava a mesma coisa. Agora o Botafogo, com essa vantagem que tem, a gente criticou, né, o Bruno Lage, não foi, o Mauro? Sim. Que ele escalou o time titular contra o Defensa e Justiça no Rio, reserva no Rio, e jogou com o time titular lá. Exato. E ele tinha um clássico no final de semana. A gente não entendeu a estratégia dele e tal. Então, assim, eu acredito que o trabalho com o Abel, com a comissão técnica dele, a partir do momento que ele vê o Botafogo perdendo, como o Mauro Naves falou, dando chance,
abrindo a expectativa. O Djalma falou, ele devia estar dizendo, gente, vamos fazer a nossa, hein? Calma, tá distante, mas vamos ganhar o nosso jogo. Vamos ganhando, vamos ver o que acontece. Já acabou as outras competições, vamos ganhar. Aí vai ganhando, vai ganhando. Por isso que eu acredito muito no jogo contra o Botafogo. Porque era o time a ser batido naquele momento. O jogo contra o Fortaleza é um jogo importante também, mas aquela briga ali já não era contra o Botafogo, porque eles entraram em campo já sabendo do resultado do Botafogo. O Botafogo empatou em casa novamente, perdeu ponto no tapetinho contra o Santos. Todo mundo dava 3 pontos, empatou em casa, o jogo foi às 4, terminou às 6, o Palmeiras entrou em campo já sabendo o resultado do Botafogo. A briga dele era com o Flamengo, que jogava no mesmo horário, e era contra o América Mineiro rebaixado. Então aquela volúpia do Palmeiras e tal já era pensando no Flamengo. O Botafogo já estava ficando para trás. Então eu acredito essa virada histórica da maneira que foi, fora de casa e com o Endrick, que é o xodozinho, que é o cara, a grande história do campeonato, da mídia, né? de tudo. Aí ele é o jogador desse jogo. Você concorda com o que o Zinho disse aí? Você concorda que o Breno Lopes foi importantíssimo, que fala muito do Endrick, mas o Breno Lopes foi um dos principais nomes aí desse campeonato brasileiro? Talvez o segundo principal, terceiro principal nome? Polêmica, hein? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. E o Breno Lopes foi muito mal em vários jogos, desses jogos que o Palmeiras remontou aí. O Breno Lopes, em metade deles, não jogou nada. Foi fraco. Ofensivamente, que é a principal função dele, atacar, é atacante, meu. Tá, ele tá ali para correr atrás de lateral, mas ele é atacante, ele tem que produzir ofensivamente ali o suficiente, e ele cansou de perder gol feito, inclusive. Aliás, contra o América, ele perdeu o gol mais feito da história, talvez, do Allianz Parque. Não tem como perder um gol daquele, ele perdeu, conseguiu, mas redimiria-se de novo, né, contra o Fluminense, meteria um gol ali mais complicado, meteu 3, né, valeu 1. Assim, é complicado o Brasil, né. Contra o Bahia lá, a bola não passou, né, mas aí o Palmeiras fazendo o lance contra o Fluminense, aí a bola passou da linha. Porque não passou dentro do gol, né? Se ela estivesse dentro da caixa e o Marcos Rossi fosse chutar ela para fora, aí ele teria alcançado. Como ele alcançou ela do lado de fora da caixa, aí não alcançou, aí saiu. Porque depois ela entrou, né? E o John Textor ainda vem encher o saco ainda, hein? Falando de arbitragem, contratando não sei quem, a empresa da França, e até ameaçar entrar na justiça comum. Vai lascar o Botafogo, isso aí. Isso dá problema, esse negócio aí. Deixa o seu like aí. Concorda com essa que o Breno Lopes foi importantíssimo, essa conquista do Campeonato Brasileiro? Deixa aí no comentário, quero ver a sua opinião. E continue aqui no canal, assista aos vídeos, né? Estão aí aparecendo para você. Continue no canal do maior campeão do Brasil, no canal do Verdão.